Hoje somos convidados a refletir sobre unidade e lealdade, verdade espiritual. Caminhar junto exige compromisso e respeito ao sagrado e ao semelhante. Espiritualidade não se constrói com ego, vaidade, mas na fraternidade. Onde existe vaidade, orgulho, a luz se enfraquece. Onde há fidelidade, amor, carinho, tudo isso se fortalece. O que esse encontro nos leva é compreender o real sentido do pertencimento espiritual. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, é um prazer e uma honra estar com você nessa madrugada do dia 7 de janeiro, quarta-feira, madrugada com Deus. Começa agora levando para você, na sua casa, essa reflexão sobre espiritualidade. Espiritualidade não se vive em segredo. Como assim não se vive em segredo? Pois é, talvez num passado distante ou não tão distante assim, a gente tinha medo de expressar a nossa religiosidade, expressar a nossa fé. Por medo, por insegurança, às vezes por respeito a outras crenças, a gente acaba deixando as coisas escondidas. A gente tem medo ou vergonha, o que talvez seja menos nobre ainda, vergonha de expressar a fé ou de falar sobre a sua forma de crer. Isso acontece em todos os meios religiosos quando há orgulho, vaidade. Imagina só pessoas talvez importantes, pessoas com dinheiro, pessoas com um certo grau social na hierarquia social, falar assim, eu vou num centro espírita, ou eu vou numa casa de umbanda, ou eu vou na igreja, ou eu vou num templo. Às vezes algumas pessoas têm medo de dizer isso, porque perderiam prestígio, porque zombariam delas. Mas sabe, o que os espíritos nos convidam é viver na verdade. Na simplicidade da vida, não quer dizer pobreza, nada disso, mas na simplicidade do ser, expressar a sua fé, a sua convicção com amor, com carinho, com simplicidade. Falar de Jesus como Jesus agia, de forma simples, nos pequenos detalhes onde ele expressava a grandiosidade da vida. Olhai os lírios do campo, que belos dentes esse animal tem, deixai-me vir a mim as criancinhas. Todos esses ensinamentos são simples, mas de uma grandiosidade incrível. Grande como é o nosso espírito, como nós somos seres espirituais nessa experiência material. E o próprio Cristo disse, vós sois deuses. Pode fazer o que eu faço e muito mais. A cada um de acordo com as suas obras, a quem muito é dado, muito é cobrado. Tudo isso vai fazendo muito sentido para nós. Então não deixe de andar com a sua Bíblia debaixo do braço, não deixe de praticar o que está ali, não deixe de utilizar a sua guia de proteção, mas também seja prudente como a serpente, manso como a pomba. Não afronte ninguém com a sua religiosidade, com a sua fé. Não tenha vergonha de dizer que vai na igreja, não tenha vergonha de dizer que vai num centro espírita, não tenha vergonha de dizer que acredita nos espíritos, pois a espiritualidade não se vive em segredo. Vá e fale ao mundo aquilo que viu e ouviu. Eu tenho certeza que aqui no programa Madrugada com Deus, através das mensagens dos espíritos, você deve ter aprendido coisas incríveis que mudou o seu ser, a sua intimidade, a sua forma de agir, a sua forma de se relacionar com as pessoas. Tenho certeza disso. Mas a ti foi dado uma grande novidade. A ti foi dado novos ensinamentos. A ti foi revelado coisas incríveis, coisas que ajudou na sua saúde, ajudou nos seus relacionamentos,
ajudou no seu desenvolvimento pessoal, profissional, financeiro. Então, não deixe de falar sobre essas coisas que te fizeram bem, que fazem bem para você, para outras pessoas. Claro, não afronte ninguém dizendo que essa é uma verdade única e imutável, que a gente está afrontando a forma de crer de outra pessoa. Conheça ela mais sobre Deus, ou talvez um pouco menos, mas não queira que os outros engulam aquilo que você digere com sabedoria e com gosto. A cada um é dado um tempo. A natureza não dá saltos. Isso nós aprendemos com os espíritos. A natureza não dá saltos. Tudo tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Cabe a nós, assim como os nossos professores, os nossos instrutores, eles reconheciam a nossa dificuldade de aprendizado, a nossa lentidão, a nossa falta de foco em aprender certas coisas, e admira-se também aquilo que se assimila com mais facilidade. Mas tudo tem o seu tempo. Então cada um de nós vai ter o nosso tempo, vai ter o seu tempo. Tempo de evolução natural. A natureza não dá saltos. Ela caminha num ritmo acelerado, mas consistente. Aquele tempo sem correr, sem se atrasar, sem parar, ela segue o seu caminho, convicta de que está no processo evolutivo. A natureza está em constante evolução, assim como nós. Então, não viva em segredo a sua espiritualidade. Faça o seu evangelho no lar, convide os seus familiares, seus amigos. Quantas pessoas, de repente, já não receberam uma visita no dia do evangelho no lar e deixaram de fazer o evangelho em função da visita? Mas já experimentou convidar, olha, hoje, daqui a pouco, eu vou fazer uma prece, fazer uma oração, um estudo do evangelho. Participa aqui com a gente, depois a gente toma um café, come um bolo. Não vive em segredo, não se importe do que as pessoas vão achar. Não se importe de você ser julgado, não espere a aceitação de ninguém. Mas não viva em segredo a sua espiritualidade, a sua fé. Fale ao mundo daquilo que te faz bem. Compartilhe, né? Assim como a gente sempre pede para que você compartilhe essa transmissão com outras pessoas que de repente precisam desse momento de fé, de compenetração. Afinal, o dia está começando, madrugada, daqui a pouco o dia amanhece, talvez você já tenha despertado agora, talvez você ainda vai dormir mais um pouco antes de amanhecer o dia, vai recarregar suas forças, sua energia, dormir um pouquinho para acordar firme, com saúde, com disposição, com vontade de trabalhar, de estudar, de fazer diferente. E ainda dá tempo, afinal, 7 de janeiro, meio da semana, quarta-feira, tem tanta coisa para acontecer, coisa boa. Ah, mas as coisas ruins e as previsões que os espíritos trouxeram, que sempre são alertas, claro, e que deixam a gente em alerta, mas não, o que você faz com essa informação? Você se prepara, você se capacita, você se planeja, muitas vezes para estar onde precisa estar e não ficar onde não é muito adequado ficar. Então, vem com a gente fazer uma prece para começar o nosso dia, vem fazer uma compenetração para mudar. Sabia que você pode mudar o seu estado emocional, o seu estado vibracional com uma simples prece, uma compenetração, uma simples reestruturação das suas ideias. E a prece te ajuda muito. Ainda mais de um ser que conheceu as leis universais, que entendeu as leis universais e que na simplicidade do seu ser conseguiu de uma forma simples explicar as leis do universo, ação, reação, a causa, o efeito, e consegue também entender que nós somos os reais participantes da nossa vida. Nós somos os reais executores, no bom sentido, aqueles que executam as coisas, aqueles que fazem as coisas
na nossa vida. Nós somos os personagens principais da nossa vida. Então está nas nossas mãos, nas suas mãos, fazer as coisas diferentes, transformar as coisas. De quem eu estou falando? Daquele que uma hora gostava de beber, de festejar, de namorar, e entendeu o passar do tempo, não foi da noite para o dia, entendeu com o passar dos dias, dos anos, o seu real propósito na vida, a sua real missão, que é de fazer as coisas acontecerem e não simplesmente esperar que elas acontecessem. Estou falando do Mestre Francisco. Vamos fazer a nossa prece? Eu sempre convido a que você tenha aí do lado da sua cama, na sua cabeceira, na sua mesa do escritório, do lado do computador, do lado do seu telefone, um copo com água. Por mais simples que seja, a água, quando nós fazemos uma prece, a vibração da nossa prece e a vibração dos bons espíritos que se aproximam de nós conseguem depositar aqui, nesse copo, no seu copo, a energia necessária para o seu refazimento espiritual e físico. Consegue te acalmar, consegue te dar força, coragem, alivia as dores. Não despreze o poder da água fluidificada. Então, com o seu copo com água nas mãos, a gente lembra daquele que foi um verdadeiro exemplo de transmutação, um transformador de todos os aspectos da vida. E como ele nos ensinou, na oração a São Francisco, ele disse com todo amor, de peito aberto: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E que assim seja e sempre será, graças a Deus. Muito bom fazer uma prece, muito bom sentir a energia nesse simples copo com água. Beba um gole, vá bebendo o restante daqui a alguns minutos, no decorrer do dia, se estiver na garrafinha, leva para o seu trabalho, leva para onde você for e vai tomando essa água durante o dia, você vai se sentir muito melhor. Daqui a pouco a gente vai bebendo aqui o resto. Enquanto isso, nós vamos aprender um pouco mais com os espíritos. O objetivo é levar para você um pouco do conhecimento desses espíritos que são eternos, já trabalharam muito, que enfrentaram obstáculos, mas que superaram todos eles. Nós vamos ouvir agora uma mensagem de um grande espírito, um grande amigo, sempre conosco, um amigo de verdade, Dom Carlos Ramires. Vamos aprender um pouco sobre o que ele quer nos ensinar. Vamos lá. Nós não viramos as costas. Nunca nenhum gitano desceu da carroça. Nunca nenhum gitano se afastou para buscar as ilusões e se perderam. Encontrados no caminho da luz, resgatados pelo caminho da luz,
esses últimos 2 séculos, sempre juntos. Sempre juntos. E somos uma unidade em propósito. O bem de um é o bem para todos. O que cada um alcança, sempre pensando no todo. Não existe espaço para o egoísmo. E nem damos oportunidade para o egoísmo agir em nós. A casa de um ritano é a casa de todos os ritanos. Mas jamais algum ritano adentrou a casa de outro para afrontá-lo ou invadir. Não fazemos isso. E respeitamos o que é sagrado. Respeitamos os altares de cada um, porque são sagrados. O que é sagrado para cada um. Assim como respeitamos as terras de cada um, porque é sagrado para cada um. Nós não fazemos nada às escondidas, porque nós conservamos a amizade. Nós somos amigos uns dos outros. De verdade. O inimigo se torna inimigo porque ele é egoísta. Só pensa nele. E pobres desses que ainda pensam em fazer algo às escondidas. Está mentindo para a vida. Está jogando no lixo o ouro em pó que foi dado para viver essa vida. Vimos o orgulho derrubar muitos. Vimos o orgulho ferir o caminho da fé. Nós vimos a vaidade invadir a cabeça e fazer o coração apodrecer, se tornar fétido de sentimentos ruins, vivendo na mentira. Nós somos o que somos. Nós nos resguardamos, nos protegemos e caminhamos sempre juntos. Nós nos ajudamos. Nós nunca deixamos os nossos para trás. Mesmo que a jornada se tornasse pesada, mesmo que tivéssemos que mergulhar nos umbrais, atrás daqueles que estavam conosco e que se perderam, o último resgate aconteceu em 2005, desses que ainda estão em reforma para compor os trabalhadores do futuro da casa. E a fidelidade que temos, a casa que deu, inclusive no nome, o Santuário Saracali, um solo sagrado, onde o manto do amor se faz presente. E muitos ainda não conseguem entrar, porque não conseguem se sentir parte, pela impureza do coração. Olha só essa mensagem do nosso irmão Dom Carlos Ramires. Eu separei aqui um trecho que me chamou muita atenção. Ele diz o seguinte: nós respeitamos o que é sagrado, respeitamos os altares de cada um,
porque são sagrados. O que é sagrado para cada um, assim como respeitamos as terras de cada um, porque é sagrado para cada um. Nós não fazemos nada nas escondidas, porque nós conversamos e nós conservamos as amizades. Somos amigos uns dos outros, de verdade. O inimigo se torna inimigo porque ele é egoísta, só pensa nele. Então, isso, tenho certeza, me ajudou a refletir sobre alguns aspectos, quando a gente preparou aqui essa mensagem para hoje, para essa madrugada. Então, talvez seja a hora da gente realmente entender que nós precisamos respeitar a individualidade do outro, ainda que o outro não pense como a gente. O pensamento dele é sagrado dentro daquilo que ele conhece e precisa ser respeitado. O espaço do outro precisa ser respeitado. A convivência precisa ser boa, pacífica, amiga, uma convivência amiga nos condomínios, nos ambientes de trabalho. Então perceba a importância de não fazer nada escondido, para que você não seja julgado pela interpretação dos outros. Quando todos sabem que a sua vida é reta, é simples, quando todos conhecem a sua essência, a sua intimidade, tenho certeza que ninguém vai caluniar, falar mal em vão. Pode até não gostar de você, do seu jeito, das suas ideias, mas eles nunca vão te julgar por aquilo que você não é, por aquilo que você não faz. Essa é a importância da verdade. E dando sequência dentro desse nosso bate-papo da madrugada, é sempre muito bom estar aqui contigo. Eu gosto muito de participar aqui com você do programa Madrugada com Deus, de verdade. E a gente tem aqui a continuidade do nosso estudo, o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, na questão de número 76, a pergunta é: que definição se pode dar dos espíritos? Esse é o questionamento. Que definição se pode dar dos espíritos? A resposta é a seguinte: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo, mundo afora, e fora do mundo material. Um pouco distante daquilo que nós compreendemos, essa é a resposta. Mas é um pouco distante, às vezes, conseguir imaginar o que é o mundo fora daquilo que a gente vê. Nós vemos no mundo material, onde tudo é perceptível, porque é tangível, é possível pegar. Aqui tem uma taça, aqui tem água, é algo visível, é algo tangível, a gente toca, a gente sente. Mas se alguém disser para você, olha, aqui tem uma taça, com certeza deve haver. Se o Espírito disser isso para você, tem. Afinal, na casa do Pai há muitas moradas, há muitas dimensões. Mas como que a gente pode acreditar naquilo que a gente não vê, não toca, não sente o cheiro, não escuta? É difícil às vezes de imaginar, mas é nessas introspecções e nessa percepção do que é espiritual, porque, como eu sempre digo, aquilo que aprendi com os espíritos, nós somos seres espirituais em uma experiência material. Podemos ter outras experiências materiais, mas podemos também ter experiências espirituais, semi-espirituais, experiência fluídica, semifluídica. Volto a dizer, se na casa do Pai há muitas moradas, quais são essas moradas? São os continentes? São os planetas? A galáxia? Outras estrelas? Constelações? Mas além disso, dimensões intangíveis, invisíveis, pouco perceptíveis. Às vezes ainda é possível perceber presenças que podem estar interagindo no mesmo ambiente, interdimensionalmente, mas que também podem estar ali vivendo interdimensionalmente, mas sem interação. A gente sempre imagina que existem espíritos ao nosso redor, tal como Paulo nos informou, nos determinou. Nós estamos cercados por uma multidão invisível.
Mas essa multidão está fazendo o que ao meu redor? Está fazendo o que me cercando? Será que tem obsessor querendo me pegar, me prejudicar, me maltratar? Será que tem espíritos me observando, o meu modo de ser? Estão me julgando? O que esses espíritos ao meu redor estão fazendo? Principalmente o anjo da guarda, ele está te auxiliando. Ele não fica o tempo todo ao seu lado, não. Porque ele tem outras coisas para fazer. Ele tem seus estudos, seus trabalhos, mas ele também está sempre junto de ti. Quando você precisa, quando você chama ele e quando há algum perigo iminente, alguma necessidade da presença dele. Quando não, há uma conexão. Mas ele não está o tempo todo ao seu lado, ele não é seu mordomo, não é sua babá, mas ele é seu amigo, seu mentor, seu protetor, teu anjo guardião, para que você não se desvie do caminho, para que você não sofra pela ação negativa de terceiros, ele está sempre ali. E os outros espíritos? Sabia que essa multidão invisível ao nosso redor, muitas vezes nem sabem que nós estamos ali? Não conseguem perceber a nossa presença? Sim, é perfeitamente possível. Outros espíritos interagindo muitas vezes no mesmo ambiente, não na sua casa necessariamente. A sua casa é um ambiente sagrado. Lembra do que nós aprendemos aqui com Dom Carlos Samires e com vários outros espíritos. A sua casa é sagrada. Entra na sua casa quem você permite, tanto materialmente quanto espiritualmente. Ah, mas tem obsessor, presença negativa e tal. De alguma forma você permitiu, liberou, ou, sem perceber, alguém entrou porque a tua barreira, a tua proteção caiu. Que proteção é essa? Envergadura moral, estudo, prece constante, prática da caridade, isso tudo vai formando ali uma proteção ao seu redor, uma proteção na sua casa. E aí sim, só entra quem você permite. Em outros ambientes, na rua, às vezes os espíritos estão tendo seus afazeres, espíritos na mesma vibração, na mesma faixa vibracional, às vezes espíritos sofredores, vivendo, mas não interagindo necessariamente. Nem sempre os espíritos podem ver os encarnados. Também tem essa. Não é uma regra geral, mas é possibilidade. São situações distintas dentro daquilo que a gente não pode ver. Olha só quanta coisa a gente aprende com os espíritos. Então, essa é a lição do Livro dos Espíritos de hoje, desse programa Madrugada com Deus, na pergunta 76 do Livro dos Espíritos. Agora, eu quero, de uma forma bem objetiva, direta, compartilhar com você a citação do dia de hoje. Que citação é essa, Marco? A citação do livro Citações Luminosas, que a gente sempre deixa aqui separado. Lembra que já tem algum tempo, o ano passado, lembra que eu falei, olha, vamos ler esse livrinho aqui, você já adquiriu o seu? Esse livrinho aqui, ele é perfeito. Se você conhece o livro, tem alguns livros que a gente sempre guarda no coração, né? Tem um livro chamado Minutos de Sabedoria. Muitas pessoas leem ele continuamente, página por página. Alguns abrem a página aleatória. Eu tenho certeza que você já fez isso. Nesse livro Minutos de Sabedoria sempre tem ali uma mensagem sábia que te acalma, que te motiva. E esse livro, Citações Luminosas, contém 365 citações das mensagens dos espíritos que se manifestam aqui no Templo Maria Santíssima. Esse livro está disponível no Tens Online e também na Editora Eras, no site da Editora Eras. Então hoje, na citação do dia 7, uma mensagem direta, objetiva, que diz o seguinte: não desejo o mal para você, não colher o mal. Simples assim. Não desejo o mal para você, não colher o mal. Quem disse isso? Quem citou isso? Irmão espiritual baiano Zé da Estrada. Para quem já ouviu as mensagens dele, sabe que ele é um espírito muito caloroso, muito direto, baiano, né? Objetivo, sem delongas, como ele mesmo diz, direto e reto.
mas ao mesmo tempo muito carinhoso, muito amoroso para trazer esclarecimento. Não desejo mal para que você não se afete pelo mal. Simples assim. Então nós estamos chegando ao final desse programa Madrugada com Deus. Te agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. Gosto muito do programa Madrugada com Deus e fazer essa companhia para você e você fazer essa companhia aqui para a gente. Tenho certeza que faz muito bem para a alma. Então que você tenha um excelente dia, uma excelente madrugada. Se prepare para esse dia, ou então vai descansar, para que você se revigore, se prepare para um novo dia. Então, bom descanso, um bom trabalho. Salve Jesus e salve Maria Santíssima.